Todo mundo no restaurante conhecia o Roberto, mas ninguém realmente olhava para ele. Ele era só o garçom, aquele que passava com a bandeja equilibrada no braço, anotava pedidos rápido, sorria para os clientes, mesmo quando estava cansado. Ele ouvia de tudo: reclamação de comida fria, gente falando alto no celular, chefe gritando na cozinha. E ele sempre dizia "desculpe, senhor" ou "desculpe, senhora". Roberto trabalhava naquele restaurante há 7 anos. Chegava antes das 7 da manhã para ajudar a limpar as mesas, arrumar talheres, deixar tudo brilhando. Saía tarde da noite, quando os últimos clientes iam embora e as luzes baixavam. O lugar não era chique. Era um restaurante médio, desses que tentam parecer refinados, mas onde o pessoal da cozinha vivia brigando e o dono reclamava que as contas não fechavam. Mas, para Roberto, aquele restaurante era o mundo dele. Mesmo sendo só o garçom, ele prestava atenção em tudo. Ele observava cada prato que saía da cozinha. Reparava no cheiro, na cor, na forma que o chefe enfeitava o prato com folhinhas verdes. E dentro dele, ficava pensando: se fosse eu faria diferente. Na verdade, o sonho do Roberto nunca foi ser garçom. Desde moleque, ele queria ser chefe. Cozinhar era o que fazia o coração dele bater mais forte. Quando criança, passava horas na cozinha vendo a mãe preparar o almoço. Ficava fascinado pelo cheiro dos temperos, pelas panelas borbulhando. E a mãe dele dizia: "Roberto, comida não é só para matar a fome. Comida tem que abraçar o coração das pessoas." Mas a vida não deu moleza. Quando o pai dele ficou doente, Roberto precisou trabalhar cedo. Pegou emprego de garçom para ajudar em casa. No começo dizia para todo mundo que era só provisório, que logo ia estudar gastronomia. Mas os anos passaram, a vida apertou e ele continuou lá, servindo mesas. E aos poucos parou de falar do sonho, para não parecer tolo. No restaurante, ninguém sabia que ele amava cozinhar. Quando o pessoal da cozinha gritava, Roberto só passava calado, tentando não atrapalhar. O chefe, seu Silvio, era um homem grosso, cheio de medalhas no avental, que gritava até se o arroz saía 2 minutos atrasado. Roberto respeitava ele, mas achava que, às vezes, o chefe se importava mais em aparecer do que em fazer comida boa. Às vezes, no fim do expediente, quando todos iam embora, Roberto entrava escondido na cozinha. Ligava só a luz pequena, pegava uns restos de ingredientes e tentava fazer pratos que tinha visto durante o dia. Copiava a maneira do chefe cortar os legumes, misturava temperos. Uma vez, inventou um molho que ficou tão bom que quase chorou de emoção, mas nunca contou para ninguém. Os colegas dele achavam ele esquisito, diziam que ele trabalhava demais, que devia arrumar outra coisa. Mas Roberto tinha orgulho do trabalho. Mesmo ganhando pouco, gostava de ver os clientes saindo felizes. Gostava de achar soluções rápidas quando algo dava errado. Uma vez, um cliente deixou cair vinho tinto na camisa branca e Roberto apareceu com bicarbonato para limpar. Ganhou 5 estrelas na avaliação online. Mas ninguém dentro da cozinha deu parabéns. No fundo, Roberto vivia 2 vidas. Durante o expediente, era o garçom calado, sorridente, que resolvia problemas. Mas, à noite, quando fechava o restaurante, se transformava no cozinheiro invisível. Ficava horas testando receitas, anotando num caderninho amassado. Escrevia tudo que tinha aprendido, cada tempero novo, cada técnica do chefe. E mesmo cansado, ia para casa sonhando com o dia em que poderia vestir o jaleco branco e ser chamado de chefe. Só que, para ele, aquilo parecia tão distante quanto a lua, porque no mundo dele, garçons não viravam chefe. Pelo menos era o que todo mundo dizia. Mas a vida tem dessas surpresas. E tudo começou a mudar num sábado à noite, num dia em que o restaurante estava lotado e um cliente muito importante ia chegar. Roberto não sabia. Mas aquele dia ia ser o começo de tudo. O começo da história que ia fazer o nome dele sair das sombras e ir parar nas capas de revista. E mais do que isso, ia provar que até quem ninguém enxerga pode brilhar como estrela. Era sábado à noite.
e o restaurante estava um caos. As mesas estavam todas ocupadas. Os clientes falavam alto, copos tilintavam, pratos batiam. O chefe seu Silvio gritava sem parar lá dentro da cozinha. O calor das panelas misturava com o cheiro de alho frito, vinho reduzindo, carne grelhando. Parecia um campo de batalha. Roberto corria de um lado para o outro, equilibrando pratos, recolhendo taças sujas, pedindo licença para os clientes. O suor escorria pela testa, mas ele sorria o tempo todo. Era assim que ele se escondia. Por trás do sorriso, ninguém percebia o quanto ele também estava exausto. Nesse dia, o dono do restaurante, o seu Orlando, estava tenso. Um crítico gastronômico famoso tinha reservado mesa. Era o tipo de visita que podia transformar o restaurante em sucesso, ou em motivo de piada nos jornais. O seu Orlando não parava de repetir: nada pode dar errado hoje, nada. Lá dentro, o seu Silvio berrava ordens. Cadê a guarnição do peixe? O molho tá pronto? Não me traga um prato feio. Os cozinheiros andavam apressados, batendo panelas, mexendo molhos, enquanto o chefe xingava quem chegava perto. Roberto, mesmo não sendo da cozinha, tentava ajudar. Corria buscar ingredientes, pegava guardanapos extras, entregava pratos, mas sempre calado, para não chamar atenção. Só que naquela noite parecia que tudo ia dar errado. Faltando 20 minutos para a chegada do crítico, o chefe começou a tossir forte. Uma tosse seca, pesada. Tentou continuar cozinhando, mas ficou vermelho, segurando o peito. O seu Orlando entrou correndo na cozinha e perguntou o que estava acontecendo. O seu Silvio mal conseguia falar. Parecia que ia desmaiar. O pessoal ficou em volta sem saber o que fazer. O seu Orlando disse: chama o médico, leva ele para o hospital. 2 garçons ajudaram o chefe a sair. O restaurante ficou sem comando. O som dos clientes conversando parecia ficar mais alto. Lá fora ninguém sabia o que estava acontecendo, mas lá dentro o caos tomava conta. Seu Orlando passou a mão no cabelo suando. Gritou: e agora? Quem vai cozinhar? O crítico chega em 15 minutos. Ninguém respondeu. Os cozinheiros estavam parados, assustados. Eram bons ajudantes, mas nunca tinham comandado sozinhos. Ninguém tinha coragem de assumir o lugar do seu Silvio. Roberto estava parado num canto, segurando uma pilha de pratos sujos. Ouvia tudo, com o coração acelerado. Olhou para os fogões acesos, para as panelas fervendo, e pensou: eu sei fazer isso. Eu sei como salvar o jantar, mas tinha medo, muito medo, porque na cabeça dele, garçom não virava chefe, garçom não mandava em ninguém. Só que o seu Orlando estava desesperado. Começou a gritar: alguém precisa fazer os pratos do cardápio, a gente não pode perder essa noite. Roberto respirou fundo, sentiu as mãos geladas e num impulso disse: seu Orlando, eu sei fazer os pratos. O restaurante pareceu parar por um segundo. Todos olharam para ele. O seu Orlando arregalou os olhos. Você? Mas você é garçom. Roberto disse: eu sei, mas eu assisti o seu Silvio todos esses anos. Eu sei as receitas, sei os tempos, sei os molhos. O seu Orlando balançava a cabeça nervoso. Isso é uma loucura. E se você errar? Roberto respondeu: se ninguém fizer nada, vai ser pior. Me deixa tentar. Os outros cozinheiros começaram a falar: deixa ele, seu Orlando. Melhor do que não servir nada. O seu Orlando olhou para Roberto, respirou fundo e disse: tá bom, mas não me faça passar vergonha, pelo amor de Deus. E saiu correndo para atender os clientes na frente do restaurante. Roberto tirou o avental de garçom, amarrou outro avental branco que pegou na prateleira. Lavou as mãos rápido. Ficou parado por 2 segundos, olhando as panelas, como quem está prestes a pular num abismo. Depois, começou a dar ordens para os cozinheiros. Você corta a cebola bem fino. Você prepara o caldo. Você monta os pratos. O pessoal olhou assustado, mas obedeceu. Nunca tinham visto o garçom falar daquele jeito. Enquanto isso, o relógio corria. O crítico estava para chegar. Lá fora, o barulho das conversas continuava, sem ninguém saber que, atrás da porta, o garçom estava tentando salvar o restaurante inteiro.
Roberto mexia panelas, provava molhos, corrigia tempero e, por incrível que pareça, tudo começava a ficar certo. Naquele momento, Roberto sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia rasgar o peito, mas ao mesmo tempo sentia algo que não sentia havia anos. Ele estava no lugar onde sempre sonhou estar, no fogão, no comando. Enquanto o relógio corria, Roberto mexia as panelas como se estivesse num transe. O cheiro do alho dourando, o barulho do vinho borbulhando na frigideira, tudo aquilo fazia o coração dele disparar, mas de um jeito bom. Era como se estivesse finalmente no lugar certo. Mas ao mesmo tempo, o medo não largava ele. Os ajudantes estavam tensos, cortando legumes, mexendo caldos, olhando para ele o tempo todo, esperando ordens. Roberto percebia o nervosismo deles, então falava firme, mas sem gritar. Dizia: "Calma, gente, vai dar certo, confia em mim." E pouco a pouco, o clima na cozinha começou a mudar. Os caras que nunca tinham dado bola para ele estavam começando a obedecer. Naquele momento, o seu Orlando entrou correndo na cozinha, suado, com o rosto vermelho. Disse: "O crítico acabou de chegar. Ele quer o prato especial da casa." Roberto sentiu as pernas fraquejarem. O prato especial da casa era o filé ao molho de vinho com purê de batata trufado, criação do seu Silvio. Um prato complicado, cheio de etapas, cada molho com um ponto exato. O seu Orlando ficou esperando a resposta com cara de desespero. Roberto respirou fundo e disse: "Pode deixar comigo." E começou a separar os ingredientes, falando com a equipe. "Vamos lá, gente. Eu preciso da carne limpa, sem gordura. O caldo já está pronto? Cadê o vinho tinto?" Enquanto começava a preparar o prato, a cabeça dele parecia explodir. Lembrava dos gestos do seu Silvio, dos tempos de cocção, de cada truque que ele espiava enquanto servia as mesas. Era como se todo aquele conhecimento que guardava há anos, escondido, finalmente estivesse saindo para fora. Ele selou os filés na frigideira, manteiga borbulhando, cheiro delicioso subindo. Enquanto isso, começou a preparar o molho, reduzindo o vinho com ervas. Falava consigo mesmo enquanto mexia. 2 minutos, senão amarga. Calma, não deixa grudar. Os ajudantes olhavam ele com cara de espanto. Ninguém imaginava que o garçom sabia tudo aquilo. Seu Orlando ficou parado perto da porta, espiando tudo. Em certo momento perguntou: "Tem certeza que sabe fazer esse prato, Roberto?" E Roberto respondeu sem nem olhar: "Tenho, seu Orlando. Confia em mim." Lá fora, o salão estava cheio. Os clientes falavam alto, riam, brindavam. Ninguém sabia que dentro da cozinha era o garçom quem estava comandando tudo. E o crítico, um homem magro, de terno escuro e olhar severo, esperava na mesa central, mexendo o guardanapo, impaciente. Quando o molho ficou pronto, Roberto provou com uma colher. O gosto estava perfeito. Quase chorou de alívio. Mandou um dos ajudantes montar o prato com o purê bem lisinho, os filés fatiados por cima e o molho escorrendo devagar. Colocou umas ervas frescas para dar cor. Depois, limpou as bordas do prato com um pano, do jeito que via o seu Silvio fazer. Entregou o prato ao garçom que iria servir o crítico. Disse apenas: "Vai tranquilo, e não balança o prato." O garçom saiu quase tremendo. O seu Orlando ficou parado, olhando Roberto sem falar nada. Parecia dividido entre o medo e a esperança. Lá fora, o prato foi colocado diante do crítico. O salão inteiro ficou num silêncio estranho. Parecia que até os talheres dos outros clientes pararam de bater nos pratos. Todo mundo observava o crítico espetar um pedaço de carne, levar à boca, mastigar devagar. Dentro da cozinha, Roberto estava imóvel, segurando o pano, suando frio. Olhava pela fresta da porta, tentando ver a reação do crítico. O homem mastigou, olhou o prato, pegou outra garfada e, de repente, fez um leve aceno positivo com a cabeça. O salão explodiu em murmúrios de alívio. O seu Orlando entrou correndo na cozinha, segurou o ombro do Roberto e disse: "Ele gostou, Roberto. O crítico gostou." Roberto soltou o ar que estava preso no peito.
O rosto dele estava brilhando de suor e lágrimas. Os ajudantes começaram a bater palmas, alguns rindo, outros ainda meio chocados. O seu Orlando disse: "Você salvou o restaurante hoje." Roberto balançou a cabeça, ainda sem acreditar, e pensou consigo mesmo: talvez eu seja mais do que só um garçom. Mas enquanto isso, no salão, o crítico chamava o garçom de volta e dizia: "Quero falar com quem cozinhou esse prato." E ali, naquele momento, o destino do Roberto começava a mudar para sempre. Quando o garçom voltou para a cozinha dizendo que o crítico queria falar com o chefe, o seu Orlando ficou branco, olhou para o Roberto, depois olhou para os outros ajudantes, sem saber o que dizer. O pessoal ficou parado, segurando panelas, mexendo molhos devagar, como se não soubessem se deviam continuar trabalhando ou prestar atenção naquela bomba que tinha acabado de cair. O seu Orlando balançou a cabeça e disse: "Roberto, você tem certeza que quer ir lá falar com ele?" Roberto ficou parado, respirando fundo. O coração batia tão forte que doía no peito. Ele respondeu: "Tenho, seu Orlando. Não vou deixar o senhor mentir dizendo que foi o seu Silvio quem fez." O dono do restaurante suspirou fundo. Parecia cansado. Passou a mão no rosto e disse: "Então vai, meu filho, vai lá e fala bonito." Roberto tirou o avental sujo, enxugou o suor da testa, ajeitou a camisa branca que estava toda amassada. Deu uma olhada rápida no espelho da despensa só para ver se não estava com molho no rosto. Depois saiu da cozinha devagar, sentindo as pernas tão leves que parecia que ia cair. No salão, o barulho de talheres voltou a crescer. As pessoas estavam comentando baixinho, virando o pescoço para ver quem ia sair da cozinha. Quando Roberto apareceu, o salão pareceu parar. Até o crítico, sentado na mesa do meio, ergueu uma sobrancelha, surpreso. O garçom que tinha levado o prato apontou para ele e disse: "Foi ele, senhor, foi o Roberto que fez." O crítico ficou em silêncio, olhando o Roberto dos pés à cabeça. Parecia medir cada detalhe. A camisa amarrotada, as mãos marcadas de calos, o olhar assustado. Depois disse com uma voz firme, mas sem gritar: "Você não é o chefe daqui, é?" Roberto balançou a cabeça devagar. Disse: "Não, senhor, sou garçom, mas eu sei cozinhar. E hoje precisei assumir o lugar do seu Silvio." O crítico ficou olhando para ele sem mudar a expressão. O salão inteiro prendia a respiração. Parecia que até os lustres pararam de balançar. Então o crítico disse: "Sabe que seu prato foi excelente, não sabe?" Roberto ficou sem jeito, coçou a nuca, respondeu baixo: "Fiz o melhor que consegui, senhor." O crítico apoiou o garfo na mesa, cruzou os braços e disse: "Pois devia ter confiança, porque foi o melhor filé ao molho de vinho que comi este ano." Um murmúrio correu pelo salão. Algumas pessoas começaram a bater palmas. O seu Orlando estava parado, com a mão no peito, como se tivesse acabado de evitar um infarto. O crítico continuou: "Me diga uma coisa, Roberto, de onde tirou aquele sabor do molho? Tem algo ali, um fundo diferente. Não é só vinho. Tem um tempero doce amargo que eu não consegui identificar." Roberto ficou vermelho, mexeu nas mãos e disse: É um tempero que minha mãe usava. Um toque de canela e uma pitada de cacau puro. Dá profundidade no molho. Eu sempre achei que ficava bom." O crítico bateu palmas uma vez só, firme, e disse: "Brilhante. Você devia estar na cozinha, não servindo mesas." Roberto não sabia onde enfiar a cara. O salão inteiro estava olhando para ele. Algumas pessoas sorrindo, outras ainda com cara de quem não entendia nada. O crítico levantou da mesa, pegou um cartão do bolso do paletó e estendeu para o Roberto. Disse: "Se algum dia resolver trabalhar num restaurante sério, me procure." E saiu, deixando a conta paga e uma gorjeta enorme na mesa. O salão explodiu em falatório. Gente tirando foto, garçons cochichando, clientes comentando. Roberto ficou parado no meio do salão, segurando o cartão, sem saber o que fazer. O seu Orlando chegou perto, deu um tapa leve no ombro dele e disse: "Você salvou minha pele hoje, garoto. E agora eu acho que a cidade toda vai saber quem é você." Nos dias seguintes, a história do garçom que salvou o restaurante
correu rápido. Um blog gastronômico publicou a notícia. Depois, saiu numa matéria pequena, num jornal local. Gente começou a ir no restaurante só para perguntar se era verdade. Alguns clientes exigiam ser atendidos pelo garçom-chefe. Roberto tentava continuar a vida normal, mas tudo estava mudando. Os colegas da cozinha começaram a olhar para ele de outro jeito. Alguns com admiração, outros com inveja. Mas para Roberto ainda era difícil acreditar. Passava as noites olhando o cartão do crítico, sem saber se tinha coragem de dar o próximo passo. Mas o destino não ia dar muito tempo para ele pensar. Porque aquela noite não tinha sido o fim. Tinha sido só o começo. Os dias passaram, mas Roberto ainda estava meio perdido. Cada vez que chegava no restaurante, alguém vinha perguntar: "Você que fez aquele prato, né?" Uns falavam com admiração, outros com curiosidade, alguns com inveja mal disfarçada. Ele só sorria e dizia: "Foi só sorte, nada demais." Mas, por dentro, sentia um frio na barriga só de lembrar o crítico elogiando o molho dele na frente de todo mundo. O seu Orlando, o dono do restaurante, ficou uns dias sem parar de falar no assunto. Repetia para quem quisesse ouvir: "Meu restaurante foi salvo pelo garçom." E toda hora contava a história para algum cliente novo. Dizia até que estava pensando em botar o nome do Roberto no cardápio, criar um prato especial chamado Filé do Garçom. Só que nem tudo estava sendo aplauso. O clima na cozinha mudou. Os ajudantes começaram a olhar o Roberto com outros olhos. Uns respeitavam mais. Outros, como o Júnior, que era o braço direito do seu Silvio, ficavam resmungando pelos cantos. Júnior falava alto: "Garçom é garçom, não é chefe. Cozinhar uma noite não faz de ninguém cozinheiro." Roberto fingia que não ouvia, mas cada frase daquelas entrava como uma faca, porque no fundo ele também tinha medo de estar se metendo num lugar que não era dele. Não tinha diploma de gastronomia, não tinha feito curso caro, não tinha trabalhado em restaurante chique. Tudo o que sabia tinha aprendido sozinho, observando. Mesmo assim, não conseguia tirar da cabeça o cartão que o crítico tinha dado. Todo dia chegava em casa, abria a carteira, olhava o cartão, lia o nome impresso: Victor Bernard, crítico gastronômico. Ficava imaginando como seria ligar para ele, mas o medo falava mais alto. E se fosse tudo ilusão? E se fosse só um elogio passageiro? Enquanto isso, o restaurante começou a ficar cada vez mais cheio. Pessoas vinham só para tentar ver o tal garçom que tinha salvado o jantar. Uns queriam tirar foto, outros pediam o prato especial. E o seu Orlando não perdia tempo. Colocou o filé ao molho de vinho no cardápio com uma plaquinha: "Criação do nosso talentoso Roberto." Num sábado à noite, o restaurante estava lotado. O seu Orlando chamou o Roberto num canto e disse: "Você precisa entrar na cozinha hoje. O pessoal quer o seu prato. Ninguém faz igual você." Roberto gelou. Disse: "Mas, seu Orlando, eu sou garçom." O dono retrucou: "E desde quando isso impede alguém de cozinhar? Vai lá, garoto. É sua chance." Roberto respirou fundo, amarrou o avental e foi para a cozinha. Os ajudantes ficaram em silêncio quando ele entrou. Júnior, de braços cruzados, falou: "Vai querer mandar em tudo agora?" Roberto respondeu calmo: "Não, Júnior. Só quero cozinhar. Quem quiser ajudar está comigo. Quem não quiser, pode sair." A cozinha ficou tensa. Mas aos poucos, alguns ajudantes foram se aproximando dele. Um disse: "O que eu corto, Roberto?" Outro perguntou: "Quantos minutos deixo o molho reduzir?" E Roberto começou a dar ordens, mas sem gritar. Falava baixo, mas firme. E pouco a pouco, a cozinha voltou a funcionar. Enquanto mexia as panelas, Roberto lembrava da mãe. Lembrava dela dizendo: "Comida é abraço, filho." E ele mexia o molho devagar, provava, fechava os olhos. E quando estava bom, sorria, porque sentia que estava fazendo algo certo. Naquela noite, saíram da cozinha mais de 20 pratos do filé ao molho de vinho, todos perfeitos. O salão estava cheio de clientes elogiando, gente batendo palmas. O seu Orlando não cabia em si de alegria.
No fim do expediente, ele chamou o Roberto no escritório e disse: "Você não é só um garçom, meu filho. Você é chefe. Se quiser, o cargo é seu." Roberto ficou parado, sem saber o que dizer. O coração dele parecia bater na garganta. Pensou em tudo o que tinha vivido. Nos anos carregando bandeja, nos dias escondido na cozinha testando temperos. E agora estava ouvindo aquilo. Mas antes que pudesse responder, o Júnior entrou no escritório, batendo a porta com força. E disse: "Isso é um absurdo. Esse cara não tem diploma. Vai jogar a reputação do restaurante no lixo." O clima ficou pesado. Seu Orlando olhou para o Júnior e disse: "Sai daqui, Júnior. Quem salvou meu restaurante foi o Roberto." Mas Roberto levantou a mão e disse: "Calma. Eu não quero briga, só quero cozinhar." O seu Orlando suspirou e disse: "Então decide, Roberto. Você quer continuar servindo mesas ou quer ser chefe?" E naquele momento, a vida do Roberto estava prestes a mudar para sempre. Roberto ficou parado no meio do escritório, sentindo o coração martelar no peito. O seu Orlando estava esperando uma resposta. O Júnior, parado num canto, olhava para ele com cara feia, quase desafiando. Roberto respirou fundo, abaixou os olhos e disse: "Seu Orlando, eu quero continuar sendo garçom. Eu não sou chefe." O dono do restaurante pareceu desapontado. Passou a mão no cabelo, balançou a cabeça e falou: "Você tem certeza, garoto? Porque talento você tem. E o restaurante precisa de você." Roberto ficou quieto. Pensou no crítico, no cartão guardado na carteira, nos elogios que tinha recebido. Mas no fundo sentia medo. Medo de não estar pronto. Medo de fracassar. Júnior sorriu de canto, como quem tivesse vencido a discussão. Disse em voz baixa: "É isso aí, cada um no seu lugar." O seu Orlando virou para ele, irritado. "Cala a boca, Júnior. Você devia ter vergonha de falar assim." Mas o clima já estava pesado demais. Roberto saiu do escritório meio zonzo. Voltou para o salão, vestiu o avental de garçom e começou a recolher pratos. Mas dessa vez, parecia que tudo estava diferente. Os clientes chamavam ele pelo nome, perguntavam se ele ia cozinhar de novo. E Roberto só sorria, sem saber o que responder. Naquela noite, chegou em casa e contou tudo para Rogério, o amigo com quem dividia o apartamento. Rogério ouviu calado, depois disse: "Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Você tem medo porque sempre disseram que você era só garçom. Mas você já provou que é muito mais que isso. E se não aproveitar agora, vai passar a vida servindo bandeja e pensando no que poderia ter sido." Roberto ficou olhando para o amigo, com os olhos cheios de lágrimas. Disse: "Mas eu não tenho diploma, não sei falar bonito igual o chefe fala. Não tenho curso na França, nem nada disso." Rogério riu e respondeu: "Diploma não ensina paixão, meu amigo. E você cozinha com paixão." Mesmo assim, Roberto foi dormir sem decidir nada. Ficou rolando na cama, olhando para o teto. Toda hora lembrava do crítico dizendo: "Você devia estar na cozinha, não servindo mesas." No dia seguinte, chegou na empresa e encontrou um clima estranho. O seu Orlando o chamou no canto e disse que o jornal local tinha ligado, querendo fazer uma matéria sobre o garçom que salvou o restaurante. Roberto ficou branco. Disse: "Mas eu não sei dar entrevista, seu Orlando." O dono respondeu: "Então tá na hora de aprender." Pouco depois chegaram 2 jornalistas com câmera, começaram a filmar o salão, pediram para ver a cozinha e queriam principalmente gravar Roberto cozinhando o famoso filé ao molho de vinho. O Júnior ficou furioso. Ficava resmungando: "Isso é palhaçada, vai estragar a reputação da casa." Roberto tremia da cabeça aos pés, mas resolveu tentar. Vestiu o avental branco, lavou as mãos, prendeu o cabelo. Quando ligaram a câmera, a mão dele tremia tanto que quase deixou cair a colher. Mas aos poucos foi se acalmando. Explicou os ingredientes, mostrou como selava a carne, falou do truque da mãe dele com o cacau e a canela. O jornalista perguntou: "Roberto, você sempre foi garçom. Como aprendeu tudo isso?" E ele respondeu com a voz ainda tímida, observando e testando quando todo mundo ia embora. O jornalista sorriu e disse: "Isso é talento puro.
No fim da gravação, o seu Orlando entrou na cozinha e disse em voz alta: Roberto, eu não aceito você dizer que não é chefe, porque chefe não é só diploma, é saber salvar o dia quando tudo está desmoronando. E você fez isso. Roberto abaixou a cabeça, emocionado, mas ainda não conseguia se chamar de chefe. Parecia grande demais para ele. No final daquele expediente, Júnior passou por ele e falou baixinho: Você vai cair do cavalo. Isso aqui não é para qualquer um. Roberto não respondeu, mas pela primeira vez sentiu raiva, não de Júnior, mas de si mesmo, por ainda duvidar tanto. Naquela noite, chegou em casa, abriu a carteira e tirou o cartão do crítico. Ficou olhando para o telefone impresso nele. Pegou o celular, digitou metade do número, mas apagou. Sentia o coração disparado. Ficou pensando se ligava ou não, se arriscava ou não. E enquanto segurava o cartão na mão, pensava: talvez seja a hora de parar de ter medo. No dia seguinte, Roberto acordou diferente. Tinha olheiras fundas, quase não dormira, mas sentia uma coragem estranha dentro dele. Enquanto passava o café, ficou olhando o cartão do crítico em cima da mesa. Pegou o celular de novo, ficou encarando a tela. O dedo chegava perto do botão de ligar, mas ele parava. Chegou no restaurante cedo. Assim que entrou, notou o clima pesado. O Júnior estava mexendo nas panelas de cara fechada e nem olhou na direção dele. Alguns ajudantes cochichavam, como se falassem de Roberto pelas costas. O seu Orlando, por outro lado, parecia animado. Chamou o Roberto num canto e disse: Filho, eu vi a gravação ontem. Você nasceu para isso. E eu não estou falando só como patrão. Estou falando como um homem que ama comida. Roberto sorriu, mas ainda tinha um medo lá dentro, apertando o peito. Disse: Seu Orlando, o Júnior não vai aceitar. E eu também não sei se aguento essa pressão. O dono respondeu: Filho, gente amarga sempre vai existir. Mas quem faz diferença é quem tem coragem de tentar. Naquele dia, o salão estava movimentado. Muitos clientes começaram a pedir o famoso filé ao molho de vinho. O seu Orlando entrou na cozinha e anunciou: O Roberto vai fazer o prato hoje. O Júnior quase soltou a colher no chão. Disse: Isso é um absurdo. Mas o seu Orlando falou firme: Se não está satisfeito, Júnior, a porta é ali. Roberto sentiu o coração disparar. Pegou o avental, amarrou na cintura e começou a trabalhar. Falava com os ajudantes do mesmo jeito calmo, mas firme. Preciso da carne limpa, não deixa o molho reduzir demais. Traz o cacau. O pessoal obedeceu. Até quem não gostava dele percebia que Roberto sabia o que estava fazendo. Enquanto mexia as panelas, Roberto ia lembrando das palavras da mãe. Cozinhar é colocar sentimento no prato, filho. Ele sentia o cheiro do vinho misturado com a canela e o cacau. Fechava os olhos e imaginava a mãe sorrindo, segurando a colher para ele provar. No meio da correria, um dos garçons chegou na cozinha dizendo: Roberto, tem um cara querendo falar com você lá fora. Roberto limpou as mãos no avental e foi até o salão. Quando chegou, quase caiu para trás. Era o crítico gastronômico, Vitor Bernard, sentado sozinho numa mesa. Vestia terno escuro, óculos redondos, olhar sério. O crítico olhou para ele e disse: Eu precisava provar de novo o seu prato, mas principalmente precisava falar com você. Roberto gelou. Respondeu, quase gaguejando: O senhor quer o filé? O crítico assentiu com a cabeça. Sim, mas senta aqui primeiro. Roberto sentou, sem saber onde colocar as mãos. Vitor disse: Sabe, Roberto, eu recebo milhares de pratos bons por semana, mas poucos me emocionam. E o seu prato me emocionou, porque tinha verdade. Roberto ficou olhando para a mesa sem saber o que responder. O crítico continuou: Eu quero te ajudar. Tenho um amigo, dono de um restaurante renomado, que está procurando um novo chefe. Acho que você deveria tentar. Roberto quase caiu da cadeira, disse: Mas eu nunca estudei gastronomia. Eu não tenho diploma, não tenho nada. O crítico sorriu. Isso não significa nada quando se tem talento. E você tem talento de sobra.
O salão estava silencioso, várias mesas olhando para eles, curiosas. O crítico abaixou o tom de voz e disse: "O problema é que se você ficar aqui, vão continuar te tratando como garçom, porque as pessoas se acostumam a te ver sempre no mesmo lugar, mas você merece mais." Roberto sentia o coração pulsar tão alto que parecia que todo mundo ia ouvir. Olhou para o crítico e disse: "Mas eu tenho medo. E se eu não der conta?" O crítico respondeu: "Todo chefe já teve medo. A diferença é quem cozinha mesmo tremendo." Vitor então colocou um cartão novo sobre a mesa. Disse: "Aqui está o telefone do dono do restaurante. Liga para ele. Diz que eu te mandei." E se levantou. Antes de sair, virou para Roberto e disse: "Você tem o dom, garoto. Não desperdiça." Quando o crítico saiu, o salão começou a cochichar. Roberto ficou parado ali, segurando o cartão, sem saber se sorria ou chorava. Porque naquele momento percebeu que estava com a maior oportunidade da vida nas mãos, mas também estava morrendo de medo de perder tudo. E lá no fundo, ele sabia que se não tentasse agora, talvez nunca mais tivesse coragem. Roberto ficou ali parado no salão, segurando o cartão do crítico, enquanto o burburinho das mesas ia crescendo ao redor dele. Algumas pessoas cochichavam, apontavam, umas até sorriam. Parecia que todo mundo sabia que ele tinha acabado de ganhar uma chance que poderia mudar a vida dele. Mas ao mesmo tempo, parecia que o chão tinha sumido debaixo dos pés dele. Voltou para a cozinha meio zonzo. O seu Orlando veio correndo perguntar o que o crítico queria. Roberto só balançou a cabeça e disse: "Ele quer que eu vá trabalhar num restaurante grande. Diz que tenho talento." O seu Orlando ficou quieto por um segundo. Depois sorriu. Disse: "Eu ficaria triste em te perder, mas se você não tentar, vai se arrepender o resto da vida." O Júnior, que estava escutando tudo, bufou alto. "Ah, pronto, agora o garçom acha que é estrela." Roberto olhou para ele, respirou fundo e respondeu: "Eu não acho nada, Júnior, mas se alguém acredita em mim, eu tenho que ao menos tentar." Júnior revirou os olhos e voltou a cortar cebolas com força. Nos dias seguintes, Roberto viveu num turbilhão. Chegava em casa, colocava o cartão do crítico na mesa, encarava o telefone, mas não tinha coragem de ligar. Rogério, o amigo de casa, falava todo dia: "Liga, Roberto, o pior que pode acontecer é não dar certo." Mas Roberto ficava pensando nas panelas enormes, na cozinha chique, na pressão de ser chefe de verdade, e o medo travava ele. No restaurante, a fama dele só crescia. O pessoal vinha de bairros distantes só para comer o filé ao molho de vinho. O seu Orlando estava ganhando dinheiro como nunca, e toda hora dizia para o Roberto: "A casa é tua, se um dia quiser ficar, o cargo de chefe é seu." Mas Roberto se sentia dividido. Gostava dali, do lugar, das pessoas, do seu Orlando, que tinha sido como um pai para ele. Mas ao mesmo tempo, algo lá dentro gritava que ele precisava tentar algo maior. Um dia, depois do expediente, Roberto estava sentado no fundo do salão, sozinho, com a cabeça baixa. Rogério apareceu lá, sentou do lado dele e disse: "Roberto, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quantas vezes eu errei na vida tentando coisas novas? Dezenas, mas nenhuma doeu tanto quanto ficar me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse tentado. Não seja esse cara, meu amigo." Roberto ficou quieto. Rogério continuou: "Você tá com medo, eu sei. Mas se tem alguém que merece essa chance, é você. Porque você ficou anos engolindo sapo, trabalhando calado, sonhando escondido. Agora é a tua hora." Naquela noite, Roberto chegou em casa, tirou o cartão do bolso, colocou sobre a mesa da cozinha. Pegou o celular, ficou olhando para a tela. Pensou em tudo que tinha passado. Nos clientes que o distratavam, nos dias escondido na cozinha testando molhos, nas noites indo embora quase sem dinheiro para o ônibus. E finalmente discou o número. Do outro lado da linha, atendeu uma voz masculina, firme, mas educada. "Alô?" Roberto engoliu seco e disse: "Boa noite, meu nome é Roberto. O senhor Victor Bernard me deu seu contato. Ele disse que talvez o senhor estivesse procurando um chefe." Houve um silêncio rápido do outro lado.
Então, a voz respondeu: Ah, o garçom que virou chefe. Estou esperando sua ligação. Pode vir amanhã conversar comigo? Roberto quase deixou o celular cair da mão. Respondeu: Posso sim, senhor. E desligou tremendo. Rogério estava no sofá, assistindo televisão, e quando viu o amigo desligar o telefone, levantou rápido. Você ligou, cara? Você ligou mesmo? Roberto só balançou a cabeça, sorrindo, com lágrimas nos olhos. Rogério deu um abraço tão forte nele que quase derrubou os dois. Naquela noite, Roberto foi dormir com o coração acelerado, mas pela primeira vez em muito tempo, sem medo. Estava apavorado, sim, mas também sentia uma chama acesa lá dentro, porque sabia que, acontecesse o que acontecesse, pelo menos ele estaria tentando. E enquanto fechava os olhos, pensou: amanhã pode ser o dia em que minha vida vai mudar para sempre. Na manhã seguinte, Roberto acordou antes do sol nascer. Ficou alguns segundos deitado, olhando o teto do quarto, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar nas paredes. Levantou devagar, lavou o rosto, colocou a melhor camisa que tinha. Simples, mas bem passada. Pegou o cartão do crítico, conferiu o endereço do restaurante onde iria fazer a entrevista. Rogério acordou também e, vendo o amigo tenso, falou: Vai dar tudo certo, Roberto. Vai lá e mostra quem você é. Roberto tentou sorrir, mas a barriga doía de ansiedade. Saiu de casa mais cedo, pegou o ônibus lotado, ficou em pé o caminho todo, segurando firme no ferro, com o rosto virado para a janela. Olhava as ruas passando rápido, pensava no que ia dizer. Tinha medo de chegar lá e alguém rir dele. Medo de fazer feio. Mas também sentia algo novo, vontade de lutar pelo sonho dele. Quando chegou na frente do restaurante indicado pelo crítico, Roberto ficou parado na calçada há alguns minutos, observando o movimento. Era um lugar bonito, fachada moderna, cheio de vidros, plantas na porta. Pessoas elegantes entrando e saindo. Parecia outro mundo. Roberto respirou fundo e entrou. Na recepção, uma mulher simpática perguntou: Pois não, senhor? Roberto respondeu meio sem voz: Tenho horário marcado com o senhor Guilherme às 9. Ela sorriu e disse: Ah, o Victor Bernard ligou sobre você. Pode esperar um minutinho. Poucos minutos depois, apareceu o Guilherme, um homem alto, magro, cabelo grisalho, vestido num jaleco branco impecável. Tinha cara séria, mas o olhar era calmo. Estendeu a mão para o Roberto e disse: Você é o Roberto? Prazer, sou Guilherme, chefe executivo daqui. Roberto apertou a mão dele, suando frio. Guilherme o levou até uma cozinha imensa, toda de aço inox brilhando. Vários cozinheiros trabalhavam em silêncio, concentrados. Cheiros deliciosos pairavam no ar. O chefe disse: Victor falou muito bem de você, mas eu preciso ver você cozinhar. Está disposto? Roberto engoliu seco e disse: Sim, senhor. Guilherme sorriu, mas continuou sério. Quero que você faça um prato autoral, o que quiser, algo que te represente. Roberto ficou parado uns segundos, olhando para a bancada cheia de ingredientes. O medo quase o paralisou, mas no fundo, algo pulsava dentro dele. Então respirou fundo e disse: Vou fazer meu filé ao molho de vinho, mas vou colocar meu toque. Começou a trabalhar. Separou os ingredientes, limpou a carne, derreteu manteiga. Enquanto mexia o molho, explicou tudo para o Guilherme. Uso canela e cacau no vinho. Foi minha mãe que me ensinou. Dá profundidade no sabor. O chefe observava tudo em silêncio, os braços cruzados. Outros cozinheiros iam parando para olhar o Roberto cozinhar. Ele não gritava, não ficava nervoso. Só ia falando baixo, concentrado, mexendo a panela como quem faz carinho. O cheiro do molho se espalhou pela cozinha. Guilherme pegou uma colher, provou, levantou as sobrancelhas. Disse apenas: Interessante. Roberto ficou tenso, mas continuou. Montou o prato com cuidado, limpou as bordas, colocou ervas frescas, entregou o prato para o chefe. Guilherme provou um pedaço, mastigou devagar. Depois disse: Simples, mas tem alma, e isso não se ensina em lugar nenhum.
Roberto ficou sem saber o que dizer. Guilherme olhou para ele e disse: Roberto, diploma ensina técnica, mas quem cozinha com paixão faz pratos que ninguém esquece. Vitor tinha razão sobre você. Está contratado. Roberto piscou várias vezes, como se não tivesse certeza se tinha ouvido direito. Perguntou: o senhor está falando sério? O chefe sorriu e respondeu: absolutamente sério. Você vai começar como sous-chefe, mas se continuar assim, vai longe. Naquele momento, Roberto sentiu um nó na garganta. Lembrou da mãe, do seu Orlando, do restaurante onde trabalhou tantos anos. Pensou em tudo que tinha engolido calado. E pela primeira vez, sentiu que estava vivendo exatamente onde deveria estar. Saiu do restaurante com o sol brilhando forte. Ligou para o Rogério, quase gritando: fui contratado, cara. Eu sou chefe agora. Do outro lado, Rogério gritava também: eu sabia, Roberto, eu sabia. Mas, no fundo, Roberto sabia que a jornada só estava começando. Porque, embora tivesse dado o primeiro passo, ainda tinha muita coisa pela frente. Mas naquele instante, ele sabia que jamais voltaria a ser apenas o garçom invisível. Nos dias seguintes, a vida do Roberto virou um turbilhão. Ele começou no restaurante novo como sous-chefe, aprendendo tudo do zero, mas ao mesmo tempo ensinando também. Porque logo de cara, o Guilherme percebeu que Roberto tinha algo que ninguém ali tinha, uma intuição natural para a cozinha. No primeiro serviço dele como sous-chefe, ficou nervoso. Tinha medo de errar, de alguém perguntar algo técnico que ele não soubesse responder. Mas, quando botava a mão nos ingredientes, tudo ficava mais fácil. Os colegas começaram a perceber que Roberto tinha mão leve, paladar aguçado e, principalmente, paixão. O Guilherme, chefe executivo, ficava do lado dele às vezes só para observar. Um dia disse: você não parece novato, Roberto. Parece que nasceu aqui dentro. Roberto riu, meio sem jeito. Ainda custava acreditar que agora usava jaleco branco, que tinha o nome bordado no peito. Sous-chefe Roberto. Mas também não era fácil. Teve noites em que saiu exausto, achando que não ia dar conta. Uma vez, errou o ponto de um molho, levou bronca, ficou chateado, mas voltou no dia seguinte determinado a não repetir o erro, porque agora ele sabia que merecia estar ali. Enquanto isso, a fama do garçom que virou chefe continuava crescendo. Saíram matérias em blogs, jornais locais, até um canal de TV apareceu no restaurante novo para entrevistar ele. Perguntavam sobre a história, sobre o prato do molho de vinho, sobre a canela e o cacau. Um dia, no meio de um serviço, chegou um envelope na cozinha. Era do seu Orlando. Dentro tinha uma carta escrita à mão. Dizia: Roberto, meu filho, sinto saudade de te ver aqui, mas estou muito orgulhoso. Você merece o mundo. E aqui no restaurante, todo mundo ainda fala de você. Roberto leu a carta com lágrimas nos olhos. Pensou no seu Orlando, no salão barulhento, nas noites que passou equilibrando bandeja. Naquela noite, depois do expediente, o Guilherme chamou o Roberto para sentar num banco alto, perto da bancada. Estava só o som baixo dos freezers ligados. Guilherme disse: você tem futuro, Roberto. Se quiser, daqui a 6 meses, pode assumir uma estação só sua. E quem sabe, daqui a 1 ano, virar chefe principal. Roberto ficou olhando para ele com os olhos arregalados. Perguntou: você acha mesmo que eu posso? Guilherme respondeu: eu não acho. Eu tenho certeza. Você tem algo que não se ensina. Você cozinha com alma. E isso é o que transforma um cozinheiro num chefe estrela. Roberto ficou sem saber o que dizer. Sorriu, segurou a emoção e disse apenas: obrigado, chefe. Quando saiu do restaurante naquela noite, o céu estava limpo, cheio de estrelas. Caminhou até o ponto de ônibus com o jaleco ainda vestido. As pessoas na rua olhavam para ele como quem olha para alguém importante. E pela primeira vez, ele se sentiu parte desse mundo. Chegou em casa, encontrou Rogério acordado, esperando para saber das novidades.
Contou tudo. Falou do plano do chefe Guilherme, da possibilidade de ser chefe principal. Rogério ouviu tudo com um sorriso enorme e disse: Cara, você percebe o que fez? Você foi o cara que ninguém deixava sair da sombra. E agora vai ser o cara que todo mundo quer ouvir. Você provou que talento não depende de diploma. Depende de ter coragem de mostrar quem a gente é. Roberto sentou no sofá, ainda meio sem acreditar. Pegou o cartão do crítico Victor Bernard na mão, olhou e sorriu. Pensou: se não fosse por aquele dia, eu estaria servindo mesas até hoje, sem nunca saber do que sou capaz. No dia seguinte, Roberto voltou para o restaurante novo, cheio de energia. Quando entrou na cozinha, os colegas o cumprimentaram, alguns até o chamando de Chefe Roberto. Ele ainda não estava acostumado a isso, mas sentia um orgulho enorme. Porque naquele momento não era mais o garçom invisível que andava calado pelos cantos. Era o cara que tinha sido visto. E mais que isso, o cara que tinha provado a si mesmo que era capaz. Enquanto mexia uma panela, sorriu sozinho. E pensou na mãe dele dizendo: comida é abraço, filho. E soube que ali, na cozinha, ele estava finalmente abraçando o mundo. E foi assim que Roberto, o garçom que ninguém notava, virou chefe estrela. E descobriu que às vezes tudo o que separa a gente do nosso maior sonho é ter coragem de dar o primeiro passo. Chegou aquela hora. Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.